Aqui é o Roberto Secato, estamos aqui hoje para falar desse personagem incrível que é o... Então, aqui é o Roberto Secato, estamos aqui hoje para falar desse personagem incrível que é o Oliviero Toscani, fotógrafo que faleceu ontem aos 82 anos em Milão e que... Então, aqui é o Roberto Secato, estamos aqui hoje para falar desse personagem incrível que é o Oliviero Toscani, fotógrafo que faleceu ontem aos 82 anos em Milão e que eu tive a oportunidade de conhecer e de estar presente em Milão nesse momento onde a Benetton teve o seu auge, o seu máximo, digamos assim, no sentido da comunicação e dessa comunicação que o Toscani criou e praticou para a Benetton, que foi um exemplo, diria, único na história da publicidade e também da fotografia, né? Então, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem aqui. Eu estou vendo aqui no chat o Cláudio, Ian, Suzana, Mardoni, Cristina, boa noite a todos. Eu, então, vou partir já para a gente começar a falar desse trabalho muito interessante, muito particular e, como eu disse, único, né, que o Toscani desenvolveu na fotografia. Vamos começar com essa imagem aqui, que ela representa um pouco de todo o conceito dessas campanhas que o Toscani criou para a Benetton. Aqui são 3 corações humanos, um branco, um preto e um asiático. Essa imagem ela um pouco fala por si, né? E ela define bem aquilo que é, digamos assim, o ponto nevrálgico assim, dessa comunicação do Toscani, né? Que é mostrar para as pessoas aquilo que elas não querem ver, mesmo que seja o óbvio. Todo mundo sabe que nós temos coração, todo mundo sabe que, digamos assim, que não existiria uma diferença anatômica, mas colocar dessa maneira crua ali, né, na mesa, 3 corações, e dizer assim, olha, esses corações são iguais, essas pessoas que existiam, né, a partir desses corações têm a mesma valência, né? Então, essa é a base daquilo que ele desenvolveu no sentido de fazer as pessoas olharem para os incômodos da sociedade, para as questões que a gente sabe que existe, mas também não está muito afim de lidar com isso e muito menos de olhar diretamente para isso, porque incomoda. E, na verdade, a grande, digamos assim, questão do trabalho dele, né, desse trabalho que ele desenvolveu para a Benetton, é que incomoda. O Toscani ele não trabalhou só para a Benetton, né? Ele tem um processo, uma carreira muito longa, nós vamos mostrar aqui como é que ele começou e tudo mais. Mas eu quis começar com essa imagem porque eu acho que ela, de certa maneira, ela define de uma maneira bastante contundente aquilo que foi esse momento máximo, esse momento assim de maior expressão desse projeto de imagem do Toscani, que na verdade não é só fotografia, mas é um grande projeto de comunicação, né? Que vem sido reconhecido através do tempo e que o ano passado mereceu uma grande exposição na Kunsthalle de Zurique, na Suíça, que chamava Photography and Provocation, fotografia e provocação. Aqui estão os corações e tal. E essa grande mostra, ela faz uma retrospectiva de todo o trabalho do Toscani, que, na realidade, descontextualizado e levado para um museu, ele fica algo assim poliédrico, né? Você não sabe muito bem como encaixar o trabalho dele. Mas o que dá coesão, né, para esse trabalho são justamente as ideias que estão por trás, né? E que ele defende e apresenta
programa Roda Viva de 1996, nós vamos ver um pedaço aqui, fiz uma montagem que é muito interessante, porque ali ele coloca, é legal ouvi-lo falar sobre o seu processo, sobre o seu trabalho, né? Então, ainda essas aqui são imagens dessa mesma exposição, para lembrar que nesse vídeo que eu vou mostrar de 1996 é quando ele esteve aqui no Brasil para fazer uma exposição na Bienal de São Paulo, sempre sobre o seu trabalho. E então, esse aqui é o Oliviero Toscani, que nasceu em Milão em 1942, filho de um dos fotojornalistas históricos do Corriere della Sera, que é o jornal mais importante da Itália. Seria mais ou menos como o nosso estado de São Paulo aqui, né? E a irmã dele, que se chamava Maria Rosa Toscani, fundou, junto com o marido, né, com quem ela se casaria, esse estúdio que chama Ballo e Ballo, que foi um dos mais importantes estúdios fotográficos de arquitetura e design na pátria do design, né? Eu, quando estive em Milão, tive a primeira vez que eu fui para Milão na minha vida, antes de morar lá, em 1984, eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio do Aldo Ballo e era uma coisa assim que fiquei muito impressionado, muito, muito, muito impressionado, não só com o tamanho, que é enorme, mas com a qualidade de técnica do trabalho deles, que é uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, também não vi mais igual. O Toscani publicou a primeira imagem dele com 14 anos, porque ele tinha ido cobrir o funeral do Mussolini, né, o enterro do Mussolini, com o pai, que era repórter do Corriere della Sera, e enquanto o pai cobria toda a solenidade, né, ele ficou concentrado ali na viúva. Esta foto foi escolhida para ser publicada como abertura da matéria. Então, vocês imaginem que já com 14 anos, o Toscani, que nunca teve um ego muito pequeno, já era publicado no maior jornal da Itália, né? Daí para frente foi uma carreira muito rápida e muito profícua, né? Deixa eu só tirar o som aqui, o celular fica sempre incomodando. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente, só como curiosidade, esse daqui é o Aldo Ballo com a irmã do Toscani, nesse estúdio que foi fundado nos anos 50 e que hoje está, o acervo do estúdio está num museu que fica no Palácio Castello Sforzesco, que é um castelo que fica no centro de Milão, importantíssima construção do século XVI. E esse daqui era o estúdio, só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, né? Do trabalho que tinha lá, dos colaboradores. Aqui está o casal, e esses todos são colaboradores do estúdio. Em 2024 houve uma exposição também, que comemorando os 50 anos de atividade desse estúdio. Então, Toscani vem de uma família de fotógrafo, pai fotógrafo, irmã com esse grande estúdio de design, com o cunhado, e aqui é ele nos seus primórdios, assim, na moda, né? Já estava famoso e muito requisitado, trabalhando para grandes marcas de moda, né? E Milão, isso aqui, estamos ainda nos anos 70, nesse começo do Toscani aqui, e Milão fervilhava, assim, com os estilistas crescendo, Giorgio Armani, e Versace, e Moschino. Quer dizer, a Itália era o centro mais importante de produção de moda e design do mundo, né, nessa época. Aqui está o Toscani nos seus primórdios aqui com Andy Warhol, e ele também, nesse começo de carreira, né, ele fez muitas fotos, retratos muito interessantes, assim, até do próprio Andy Warhol, com esse retrato aqui que eu acho muito legal, porque tem
essa Polaroid, né, com a foto do Andy Warhol saindo aqui, como se estivesse ele se fotografando, mas é uma outra foto, né, porque tem até uma outra luz, né? Então, e que foi tirado provavelmente com essa Polaroid, porque ela tem uma luz que é essa luz aqui do flash da Polaroid. Isso aqui é o Lou Reed, fotografado pelo Toscani, o oh, meu Deus. O cineasta Federico Fellini, nossa, às vezes dá um branco assim. O Mick Jagger, aqui o Keith Haring, artista americano que morreu também muito jovem. E o Toscani, nesse momento, estava assim trabalhando muito, né, para moda, sobretudo, fazendo revistas, fazendo campanhas publicitárias. E nesse momento ele fez essa foto que assim foi um grande marco na sua carreira, que foi essa publicidade para esses jeans que chama jeans Jesus, chamava-se, né? E ele fez esta foto e com esse slogan que diz assim: quem me ama, me siga. E esse aqui é ele do lado, né, com uma câmera de estúdio, como a gente usava ainda nos anos 90, quando eu fui para lá. Trabalhei muito com esse tipo de câmera. E, essa imagem assim foi um marco na carreira dele, né, porque até hoje ele é lembrado por isso. E essa imagem também, ela de certa forma, ainda que de uma outra maneira, ela não ela representa um pouco o que viria a ser depois o trabalho mais conceitual que ele foi desenvolver para Benetton, embora que aqui numa chave muito mais, como é que eu posso dizer assim, muito mais de jogo, né? Assim, mas é isso. Isso aqui já marcou a carreira do Toscani, né? E nesse mesmo momento ele foi morar na Toscana, que é uma região da Itália, no centro da Itália, que tem um clima muito mais ameno que Milão e que é muito bonita, né? Assim, aquelas colinas, acho que é um imaginário que a gente até já conhece, muita gente conhece, como é que é a Toscana. E ele lá começou a criar cavalos, que era a paixão dele, né? Até me lembro, uma vez eu estava conversando com um amigo meu. Nossa, desculpe, gente. Ele estava Eu estava conversando com um amigo meu que era diretor de arte da Vogue Itália, e ele me disse que o Toscani tinha visto Toscani que ele estava todo meio torto porque ele tinha caído num cavalo, né? Ele foi fazer um trabalho com o Toscani. E, enfim, ele era a paixão da vida dele era isso. Ele morava lá com uma mulher, sua mulher que era uma modelo, e que essa área da família dele nunca foi muito publicizada, né? Ele tinha uma certa reserva, com isso que eu acho até muito correto, assim. E ele teve 6 filhos, né? Aí, em 1982, o Toscani começou a trabalhar com a Benetton. E esse foi realmente o grande marco, foi aquilo que talvez de toda a sua carreira, de todo o seu trabalho, vai ficar mais marcado para, digamos assim, como a sua contribuição na fotografia, que não foi só de ser fotógrafo, mas foi de criar um conceito de imagem, né? Então, ele não só usou digamos assim, essas imagens para provocar, mas ele também, essas imagens elas tinham uma característica muito importante do sentido conceitual fotográfico. Primeiro, todas essas imagens produzidas em estúdio tinham um fundo branco. Porque o fundo branco ele é um fundo neutro e também é um fundo que não acrescenta nada para a imagem, ele é um absoluto vazio, ou seja, tudo aquilo que não é o fundo branco torna-se mais relevante, porque não tem distração, não tem nada. Agora, você fazer um fundo branco em fotográfico, que hoje a gente tem Photoshop, você clica lá, já
tira tudo que está no fundo, fica perfeito branco. Nessa época, fazer um fundo branco era uma coisa que requeria um talento, uma qualidade de iluminação muito grande, porque você tinha que iluminar o fundo separado do primeiro plano, porque a luz do fundo não invadisse o primeiro plano, né? Não tirasse detalhes. E que mais? E aí o ele se tornou uma espécie de mestre, né, do fundo branco. Eu me lembro quando ia revelar meus filmes nos laboratórios profissionais de Milão, né, conversando. Bom, o Toscani era sempre um pouco um argumento meio mítico, né? Assim, ele era considerado um grande mestre do fundo branco. Os caras tratavam os filmes dele assim com uma absoluta veneração, assim, né? Não, o filme do Toscani, porque é o seguinte, para quem nunca trabalhou com filme, a gente trabalhava para publicação sempre com filme reversível, filme positivo, né? Slide, né? Se fosse pequeno, grande, médio, mas sempre slide. A cor era mais saturada, era muito melhor. Só que o slide é um tipo de exposição que você não pode errar de jeito nenhum. Meio stop de erro já é um desastre. E outra coisa é que na revelação, se os banhos da revelação não tivessem absolutamente, perfeitamente com pH correto, o branco ficava um pouquinho azulado ou um pouquinho amarelado. Isso para a gente hoje é uma piada, não quer dizer nada. Mas naquela época não, porque aquele filme ia desse jeito para a impressão. Não tinha nada para fazer. Se o branco tinha uma área que estava meio cinzenta ali, ia ficar daquele jeito. E se a revelação amarelasse o filme do Toscani, o cara era capaz de se suicidar. Então, o negócio era assim, era, como eu disse, tratado com uma grande veneração. Partindo desse aspecto, digamos assim, fotográfico, digamos que eu trabalhei muito com fundo branco, porque antes do Toscani, né, quem trabalhou muito com fundo branco, mas com uma outra pegada, foi o Irving Penn, que para mim eu considero o meu grande mentor, uma grande, digamos assim, inspiração de sempre, né? E o Toscani exacerbou essa questão, levando para um branco assim, um branco absoluto, né? Que eu achava muito interessante, que alguns outros fotógrafos também usaram, tipo o Albert Watson. Essa daqui é uma das primeiras campanhas da Benetton. Vejo que aqui ainda está o Tutti i colori del mondo, todas as cores do mundo. Tem preto, branco, asiático e tal. Mas tem o selo da Benetton aqui, que depois, posteriormente, ele começou a trabalhar de uma maneira muito mais radical, muito mais conceitual, e criou esse slogan, United Colors of Benetton. Essas imagens, como essa, elas eram distribuídas em dezenas de países pelo mundo inteiro, quer dizer, às vezes até mais de 100 países, né? Então saiu uma campanha dessa, e lá do lado só United Colors of Benetton, escrito em inglês, porque é mais internacional, e que falava muito que a Benetton era muito associada com a ideia da cor, né, de uma roupa jovem, colorida e tal. Mas também tem a cor da pele, né? Então, essa junção conceitual, né, de uma espécie de manifesto, né, escrito, que indicava que era a empresa, né, que estava, digamos assim, tomando essa atitude de mostrar isso, né? Quer dizer, você vê aqui a criança, a loirinha é o anjinho e a pretinha é o diabo, quer dizer, isso lembra muito algumas coisas, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um vídeo do Muhammad Ali, quando ele foi campeão de boxe no mundo, né? Ele fala dessa coisa do preto e do branco, porque ele estava muito ressentido. Ele voltou para os Estados Unidos como um grande herói e foi tentar almoçar no restaurante da cidade dele, disseram que ali não podia entrar negro.
Então, e ele aí começa a falar, né, que na mitologia os anjos são branquinhos e o diabo é preto. Então tem toda esse jogo, né? E ele começa a trabalhar em cima desses estereótipos, né? Construindo e mostrando para as pessoas, olha aqui, ó, essa é uma outra imagem. A primeira vez que eu vi esse outdoor, eu fiquei sinceramente chocado, assim, porque aqui a cor está um pouco falseada, também o amarelo, ele era mais esverdeado ainda. Porque não é bonito, talvez, ver isso, né? Mas isso aqui é a vida, é o começo da vida, devia ser a coisa mais linda, mas a gente está acostumado a ver o bebê, aquele bebê coradinho, né, do talco Johnson e tal. Quando vê uma criança começa toda cheia de sangue, ainda com o cordão umbilical, era uma coisa assim. Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa imagem, fiquei até assim, talvez no sentido de defesa, pensando que era explorar demais uma ideia sensacionalista, mas na verdade, um amigo comentou comigo que não, que a fotografia dele era conceitual. E aí eu me toquei que realmente era isso, né? Quer dizer, faz isso só para chocar? Sim, sabe, mas não é só para chocar, é para mostrar para você que isso é a beleza da vida, não é o bebê Johnson, né? Isso é aquilo que nós não queremos ver e quando você vê isso, você percebe o seu condicionamento do olhar. Então, na verdade, o trabalho dele sempre foi de questionar o sistema da comunicação, questionar o sistema da publicidade e questionar a si mesmo até, né? Aqui é uma outra campanha que mostrava os preservativos aqui numa época, vou lembrar isso aqui, era uma época onde a AIDS estava assim devastando, assim, muita gente morrendo, né, de AIDS. Então ele coloca esse negócio aqui todo muito bonito, né? Assim, todos esses preservativos alinhados de cores diferentes, tal, que a United Colors de novo joga com o sentido da cor, né? Essa daqui é uma daquelas imagens que não tem nem, não precisa explicar nada, né? Tá aí, né? O preto e o branco. Aqui outra imagem também que causou muita polêmica, que foi essa imagem da freira beijando o padre, onde ele começa a questionar os dogmas. Na verdade, essa imagem, como outras, né, cada vez que saía uma campanha da Benetton com essas imagens, era uma celeuma. Em alguns países do mundo elas eram proibidas, os jornais falavam, as pessoas criticavam, não sei o quê. E isso dava uma exposição de mídia para a Benetton que não tem dinheiro no mundo que pudesse pagar. Então, esse é o outro lado da questão, né? Quer dizer, não é que ele fazia isso só porque ele estava imbuído no sentido de incomodar, etc, etc, mas porque também sabia que a polêmica causada em torno desses assuntos era algo de positivo no sentido social, porque trazia uma reflexão sobre essas questões, né? Mas também trazia muito retorno para a imagem da companhia. E o Luciano Benetton, que foi sempre o grande aliado dele aqui no projeto, né, da Benetton, porque na verdade ele fazia esse projeto para a Benetton, mas alguém tinha que aprovar, né? Então, também teve a coragem de investir numa comunicação assim, porque uma empresa que associa o seu nome a questões tão polêmicas e provocantes está correndo risco. Só que esse risco, na verdade, fez com que a Benetton assumisse aos olhos do consumidor, né, uma imagem de uma empresa que estava olhando para o mundo como ele é. Estava lidando com as questões do mundo, estava lidando com a realidade, né? E isso fez com que a Benetton
crescesse muito e muito rapidamente. Hoje a Benetton é um grupo gigantesco que tem assim parte das autoestradas italianas, faz parte de banco, enfim, cresceu demais. Assim, eles nem se preocupam mais tanto assim com a questão das roupas, que foi eles começaram eh, assim. No Vêneto, né, que é a região da Itália, até rural, onde eles estão, em Treviso, que é uma cidade pequenininha, com as pessoas costurando em casa, eles iam lá, pegavam as blusas, tal, empacotavam, vendiam, tal, e foi crescendo, crescendo e virou uma coisa gigantesca, muito pelo trabalho do Toscani e pela coragem que a empresa teve de investir numa comunicação tão radical, né, como aqui, por exemplo, né, o bebê branco com a mãe preta, que é uma coisa assim que está na história de muitas culturas, né? Até me lembra muito uma imagem do Robert Frank, que é um bebezinho branco, branco, assim, no colo de uma babá negra, assim, em Nova York. Né? Aí a Benetton também começou a ter um posicionamento público com relação a questões, por exemplo, aqui das Nações Unidas, refugiados, né, de guerra, né? Isso aqui é uma foto de Still Life, mas depois foram feitas fotos bem mais contundentes, como nós vamos ver. Essa daqui, os cavalos dele, isso aqui é uma foto feita em estúdio, né? E nessa situação de copular, que também é uma coisa que... Vocês imaginem todas essas imagens aqui em outdoors imensos nas cidades, principais cidades do mundo. Sempre causava muita polêmica. E agora, justamente são essas questões, aquelas questões, as coisas que a gente não quer ver. Porque isso não existe, existe, é claro. Isso é novidade para alguém? Não, mas a gente não quer ver. Porque a nossa cultura não vê isso com bons olhos. Né? Aqui, uma outra publicidade também da época do HIV, né, que ele fez alguns detalhes anatômicos mostrando esse carimbo, né, HIV positivo, né, também bastante forte. Né. Esse aqui é ele com um print de uma exposição, já não sei exatamente a data dessa imagem, mas já é uma data talvez de alguns 15, 20 anos atrás. E aqui é ele com o Luciano Benetton, o seu grande aliado. O Luciano foi tão aliado ao Toscani que ele topou, se permitiu ser fotografado nu para uma das publicidades da Benetton. E aqui está escrito: eu quero minhas roupas de volta. Né? E, enfim, e nessa época o Luciano Benetton era senador italiano, né? E ele topava tudo, porque ele sabia que isso daí dava um retorno e ele também, de certa forma, seguramente se divertia com isso, porque era um industrial, mas era um cara iluminado, inteligente e que corria riscos. Né? Então, daí para frente, nesse momento, até me lembro que eu estava fazendo alguns catálogos para a Benetton lá em Treviso, e o Toscani estava fotografando também nesse mesmo estúdio, que era um estúdio grande, assim, que tinha várias áreas. Assim. E, nesse momento, o Toscani estava fotografando a família Benetton inteira, numa foto de grupo grande, assim, porque eram vários irmãos, depois os filhos, sobrinhos, tal, não sei o quê, todo mundo de camisa de força. E essa é uma imagem que eu procurei em todo lugar na internet. E não tem jeito. Eles retiraram de qualquer lugar que pudesse estar, porque depois, como vamos ver em seguida, né, apesar do Luciano estar sempre sustentando a posição do Toscani com a empresa, porque ele sabia que tinha retorno e porque ele também estava interessado nessa aventura, né, de imagem, o irmão não
gostava muito do Toscani, já queria que Toscani estivesse fora. E alguns outros membros da família também, porque era uma empresa familiar. Ela era gestida, o Luciano era o homem mais poderoso, mas o irmão também estava ali quase no nível dele. E aí tinha a irmã, e, enfim, é um clã, né? Aí nós vamos ver depois, ele vai explicar nesse vídeo, né? Isso aqui é um uniforme de um soldado morto na guerra na Iugoslávia. Tem até um buraco aqui na camiseta dele. E essa imagem e esta que segue aqui causaram muito impacto, né? Esse daqui é um doente terminal de AIDS, Gary, americano, né? Que foi fotografado nos Estados Unidos. O Toscani resolveu, nesse momento, ele estava abdicando de produzir a imagem, mas com a ideia de levar esse conceito, né, de mostrar a realidade da vida de uma maneira mais radical. Essa imagem foi premiada, tal, e ele acabou usando para a publicidade da Benetton, que causou muita discussão e muita celeuma até dentro da família. Mas, logo em seguida, ele prosseguiu e fez uma série de fotografias de detentos condenados à morte nos Estados Unidos. E colocando até, condenado à morte, aqui está escrito o nome da pessoa, por que ele foi condenado e como é que ele vai ser... como é que ele vai ser extinto, digamos assim, nesse caso aqui, com injeção letal. O estado do Missouri, nos Estados Unidos, fez um processo gigante contra a Benetton, alegando que o Toscani não tinha consentimento para publicar essas imagens dessas pessoas. E isso foi muito complicado, porque a Benetton teve que fechar 400 lojas por causa disso e teve que encarar esse processo gigante. E, nesse momento, então, o Toscani foi afastado da empresa, porque nem o Luciano conseguia mais segurá-lo lá. Aqui, esses dois são Oliviero Toscani com o Luciano Benetton, eles estão na frente da fábrica. A fábrica foi um projeto deles, né, para formação de novos talentos, que eles chamaram para dirigir esse lugar, né, que é uma vila do Settecento Veneto, restaurada pelo Tadao Ando, que é um dos arquitetos mais cotados assim internacionalmente, né? E quem dirigiu esse projeto no começo foi o Geoffrey Reggio, que é um cara que fez um filme chamado Koyaanisqatsi, que é um filme sobre, já que se preocupava com essas questões do aquecimento global e tudo mais, um filme muito radical, assim, com música do Philip Glass, minimalista e tal. E não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Mas, enfim, eles estavam buscando ali formar novos talentos para atuar nessa área da comunicação, mas com uma outra ideia, com outro parâmetro, com uma consciência crítica, né? E o projeto da fábrica existe até hoje, né? E, além disso, ele fez uma revista que se chamava Colors, da qual eu tive a oportunidade de colaborar em Paris. Na verdade, eu fiz alguns still lifes, que a revista usava muito still, né? E como nessa época, que era mais ou menos, acho que 95, eu trabalhava entre Milão e Paris. Morei em Paris 1 ano e meio e ficava indo e voltando, né? Então eu queria mostrar aqui para vocês, porque a revista ela tem um recorte interessante, assim, porque é uma publicação que era temática. Ela saía 5 números por ano, né? E é uma revista curiosa, interessante, porque ela tem uma abordagem completamente diferente
de tudo que eu já vi até hoje, porque é um olhar assim muito panorâmico e com. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Resolvi mostrar um pouco de cada uma, porque eu acho que vale a pena. Isso aí virou uma raridade. Eu só guardei duas, eu tinha muitas. Dei uma limpa e nas minhas coisas ficaram essas. Olha aqui. Então vamos lá. Bom, isso aqui é só para dar uma ideia do que era a revista Colors. Esse número aqui, Shopping, chama dezembro de 2000, dezembro de 94 a fevereiro de 95. Então, é o que você pode comprar no mundo. Aqui, por exemplo, tem uma pistola que custa 98 mil dólares. Aí, mercados ao redor do mundo. Aqui, ó, uma miniatura, $1, feita com lata de Coca-Cola, esse helicóptero. Armas, calota de automóvel, na Rússia, um sutiã. Dentes. E aqui começa Prozac, uma ilha de 869 mil dólares, um peixe, uma carpa japonesa de colecionadores que custa 500 mil dólares, 150 reais, 540 dólares essa roupa de borracha. E assim, vamos adiante, quer dizer, aqui uma granada que custa 20 dólares nos Estados Unidos. Coisas ilegais, eu não vou poder demorar muito aqui, tem até publicidade nessa revista, como vocês veem, né? Aqui $0,5 custa uma Havaiana de não sei que lugar aí do mundo. Uma banana aqui, 94 já tinha. 0,5 dólares. E vamos indo, coisas de vestuário, hambúrguer, garfos. E aqui tinha alguma coisa muito impressionante, que é 200 dólares essa imagem. Protetor de seio, enfim. E aqui uma mina terrestre de 41 dólares. E aqui tem uma foto de um menino atingido por uma mina em 1989 na Tailândia. Então, o interessante dessa revista não é o fato de que ela traga coisas estranhas, ou etc., ou valores e tal, mas é mostrar que existe muito mais além do que a gente imagina no conceito de comprar no mundo. Portanto, ela é internacional, ela tem um olhar vasto, assim, abrangente para todas as coisas, né? Assim, é uma coisa que não fica num tema só, né? E que, mais do que tudo, faz abrir os nossos horizontes. Esse aqui é o número de viagem da Colors, que Por que Partir, né? É uma revista que já começa com a capa, já mostra um avião todo destruído, quer dizer, tem sempre um ponto de vista muito fora do comum, muito fora do banal. Isso é que é a coisa mais interessante. Aqui tem uma gráfica já toda estudada para isso. O que é essa revista? Turistas do mundo todo. Aí mostra os alemães, australianos, brasileiros, indianos, assim, destinações favoritas, quanto gasta, enfim, vai toda uma série de informações curiosas, assim, né? Aqui, ó, viajantes de turismo, italianos, ingleses, chineses, hippies. É uma ideia, né, muito aberta, muito
interessante assim de fotografia. Isso aqui é uma publicidade da Adidas. Essa droga não é vendida na estrada. Aqui está o cachorro, o sapato. 6 países em 7 dias. E, hello Liechtenstein, goodbye Liechtenstein. Paris à noite, bagagens, enfim, é toda uma ideia de viagem aqui, ó. Cuba, julho de 1994, imigrantes ilegais numa balsa, por ar, museus estranhos de meias, homem e ciência, enfim, é toda uma tentativa de olhar as coisas de uma outra maneira. Declarações de passageiros, a senhora que fez o próprio vestido, esses daqui que estão viajando, falando da roupa deles, né? O sonho deles é fazer uma volta ao mundo correndo, as cores da África, e aí vai. E vai sempre nessa ideia da Benetton de um mundo onde todas as pessoas são, de certa forma, colocadas no mesmo nível, né? Essa é a fotografia de Notre Dame, tirada por um homem que não pode ver. Aí tem um depoimento de uma pessoa que viaja e é cega, e que não consegue ver os lugares, mas sente, né? Com essa gráfica aqui que é preta, com as cores aqui amarelo em inglês e aqui em italiano. Bagagem cultural, o que as pessoas levam de comida quando viajam, cada cultura. E aí vai por diante, ou seja, é divertido, é interessante, é provocador, sempre provocador, que é a ideia do Toscani, que é de olhar o mundo de uma maneira igualitária e divertida. E aproximar as culturas e olhar para elas sem nenhum tipo de preconceito. Isso aqui é o maior viajante do mundo, fiz aqui que é a lata de Coca-Cola, né? E assim termina a revista. Bom, essas revistas, eu acho que elas ainda têm um sentido. Isso aí nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Assim, irônico e interessante, inteligente, no sentido de que é sempre uma tentativa de estabelecer um outro olhar sobre as coisas, um outro olhar sobre o mundo, uma outra maneira de ver. Esse é o grande trabalho que ele fez sempre, né? Aqui é um livro que foi publicado que chama-se Magníficas, Oliviero Toscani, Magníficas Falências. Ele também foi para Portugal uma vez fotografar esses burrinhos aqui. Ele tinha uma coisa com esse mundo animal. Agora veja só essa foto também que é dele, né? A qualidade, assim, só passando assim do fotográfico, fundo, enfim. Ele era assim muito competente naquilo que ele fazia, né? E isso algumas coisas que ele fez depois de se desligar da Benetton. Ele se desligou da Benetton no ano 2000, se eu não me engano, e depois ele acabou fazendo muitas outras coisas. Isso aqui, por exemplo, é uma montagem, né, com aqui está o Lenin, o Mao, o Fidel Castro e o Bin Laden, todo mundo com os óculos. Benetton. Fez uma campanha que ficou muito conhecida também, muito famosa, que foi assim, não a anorexia, né? Porque era na moda, né? Nesses anos, começo dos anos 2000, tinha essa coisa das meninas não comerem para poderem ficar com aquele corpo de manequim, ou seja, um esqueleto, e viravam anoréxicas e morriam. Essa modelo parisiense, por exemplo, morreu alguns meses depois dessa campanha, né? E ele foi lá e fotografou, sempre olhando para essas coisas que a gente não quer olhar, né? Não é fácil olhar para o corpo dessa mulher, né? E é isso. Essa aqui é uma das campanhas que ele fez também posteriormente para uma marca italiana. E
enfim, continuou dando palestras, fazendo workshops e participando de vários eventos, foi contratado, fez muitas campanhas, enfim, sempre polêmico, sempre até o fim. Então, eu espero que tenha sido interessante para vocês esse perfil aqui do Toscani, que eu fiz à minha maneira, né? Assim, um pouco pelo que eu vivi, pelo que eu tive, eu tinha até o privilégio de tê-lo conhecido ainda que brevemente, né? Eh, e que é também um pouco, faz parte da minha história, né? Essa que é a questão, né? Então, eu quis trazer aqui essa minha visão para vocês, um pouco complementar daquilo tudo que eu já vi hoje, falando dele, porque eu acho que é um personagem que não dá para passar em branco. O que ele fez para a fotografia foi algo de muito importante, porque ele mostrou que a fotografia pode comunicar além das fronteiras, além até das fronteiras das palavras, né? Porque quando você coloca uma dessas imagens, né, dessas ideias em qualquer contexto cultural, imagina isso aqui na China, ou na Índia, ou no Paquistão, ou seja lá o que for, isso aqui tem um significado contundente e vai variar de cultura para cultura. Também tem isso, né? Ele, se vocês se interessam pelo trabalho deles, eu sugiro vivamente que vocês vejam esse Roda Viva no YouTube tem, é esse que foi o motivo da nossa censura aqui, inteiro, porque ele fala que, por exemplo, tem algumas imagens das campanhas da Benetton que foram banidas, né, censuradas em alguns países, e em outros ganharam prêmio. Então, até isso é interessante, né? Porque essas imagens circulavam sem nenhum texto. Então, é só a imagem que fala. E isso é uma coisa única na história da publicidade. A moda faz muito isso, mas nas revistas de moda para mostrar as roupas, etc, etc. Ele fazia para provocar uma discussão, para provocar uma reflexão. E que eu acho que é sempre aquilo que a gente tem que fazer a respeito do mundo que nos circunda aqui. Talvez aí o mundo pudesse ser um pouco melhor, até com a colaboração das sugestões e das provocações do Oliveira Toscani. Então, gente, agradeço aqui a presença de vocês, de estarem aqui me ouvindo. Espero que tenha sido útil, espero que vocês possam trazer para vocês, assim como eu trouxe e trago para mim, dessas experiências que foram feitas ainda tantos anos atrás, né? Mas que acho que até hoje elas são muito válidas e são, eu acho que assim, nunca é demais lembrar que é importante pensar naquilo que nós estamos fazendo, né? É importante a gente ter consciência quando vamos fazer uma fotografia de que aquela imagem ela pode ser algo mais, ela pode dizer algo mais do que simplesmente um clique entre outros, né? Eu acho que essa ideia de uma construção conceitual, né, de alguma coisa que vá tocar nas pessoas, né, porque está dentro, digamos assim, da sensibilidade humana, né, eu acho que nunca é demais lembrar. Então é isso aí. Obrigado novamente a todos e espero encontrá-los aí na próxima brevemente. Um abraço.